A gente conhece bem a história do Natal, né? É uma daquelas histórias que todo mundo já ouviu, mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? Não só como uma tradição, mas como resultado de uma investigação, sabe? Uma apuração bem detalhada. Porque o autor Lucas, ele não se apresenta como um simples contador de histórias. Ele se posiciona como um historiador, um pesquisador mesmo, que foi atrás das fontes originais para nos dar um relato confiável. E é exatamente esse o nosso ponto de partida. Vamos dar uma olhada no comecinho do Evangelho de Lucas, mas não como se fosse um conto de fadas, e sim como um verdadeiro dossiê montado com todo o cuidado. Então, bora mergulhar nisso. Bem, Lucas já começa o texto dele com um prefácio que, olha, parece até coisa de trabalho acadêmico da época, sabe? Bem formal. Ali ele já deixa claríssimo qual é o método e o objetivo dele. Ele não estava lá para ver tudo acontecer. Não era uma testemunha ocular. Ele foi um investigador que juntou e organizou tudo o que ouviu dos relatos de quem viveu aquilo. E as palavras que ele escolhe são muito importantes. São palavras de um investigador, não de alguém inventando uma história. Ele fala em acurada investigação, exposição em ordem, ou seja, ele não está escrevendo um mito. Ele está montando um dossiê para uma pessoa real, um tal de Teófilo, e com um objetivo bem específico: dar a ele plena certeza. E essa palavra certeza no original em grego é asphaleia. E o interessante aqui é que asphaleia não é só estar convencido, sabe? É muito mais forte. Significa uma segurança firme, daquelas inabaláveis, que te protege do erro. É o tipo de certeza em que se pode basear uma vida inteira. Era esse o nível que o Lucas estava buscando. Então, por onde Lucas começa essa investigação dele? Bom, não é em qualquer lugar, não. Ele vai direto para o coração religioso de Israel, o Templo de Jerusalém. É ali que ele apresenta a sua primeira prova, por assim dizer. A gente então conhece Zacarias, um sacerdote já de idade, e a esposa dele, Isabel. Lucas faz questão de situar eles na história, sabe? Diz que eles viveram na época do rei Herodes e os descreve como justos diante de Deus. Mas eles tinham uma dor muito grande, não tinham filhos. E naquela época, isso era visto como uma vergonha, um opróbrio, como se fosse uma marca negativa. E aí, bem no momento mais solene da vida de Zacarias, imagina só, ele está oferecendo incenso no lugar santo, um privilégio que um sacerdote talvez tivesse só uma vez na vida. É nesse exato momento que o anjo Gabriel aparece. E a mensagem é simplesmente incrível. Aquela oração antiga dele pedindo um filho finalmente foi ouvida. Só que a reação do Zacarias é bem humana. Mesmo sendo um homem justo, estando no lugar mais sagrado do mundo, ele duvida. A pergunta que ele faz não é por curiosidade, sabe? É de pura incredulidade. E qual o resultado disso? Ele recebe um sinal, que na verdade é também uma consequência. Ele fica mudo até a promessa se cumprir. Agora, olha só o que acontece na narrativa. O Lucas faz um corte bem brusco na cena, a gente sai do centro do poder religioso e vai lá para a periferia, para uma cidadezinha sem importância nenhuma chamada Nazaré, na Galileia. 6 meses se passam e o mesmo anjo, Gabriel, aparece de novo. Só que agora com uma mensagem ainda mais extraordinária. E para quem? Para uma jovem camponesa. O contraste aqui é gigante, né? De um lado, o sacerdote idoso no templo. Do outro, uma jovem virgem na casa dela. E a resposta dela é exatamente o oposto da dúvida do Zacarias. É uma entrega total, uma fé humilde, submissa. Ela não fica questionando se é possível ou não, ela simplesmente se coloca à disposição de Deus. E essa comparação, gente, é simplesmente brilhante para mostrar o ponto do Lucas. De um lado, Zacarias, o sacerdote experiente, pergunta como eu vou saber disso, basicamente pedindo um sinal. Do outro, Maria, a jovem serva, pergunta como isso vai acontecer, querendo entender o processo, mas já partindo da fé. Um é silenciado pela incredulidade, enquanto a outra é exaltada pela sua fé. E agora, como um verdadeiro mestre na arte de contar histórias, Lucas vai juntar esses dois fios narrativos. Ele não deixa os eventos isolados, pelo contrário, ele cria um momento de confirmação mútua que é pura emoção e cheio de significado. Maria viaja e o texto diz que ela foi apressadamente visitar sua parenta mais velha, a Isabel. E no momento em que a saudação de Maria ecoa pela casa, Isabel, cheia do Espírito Santo, entende tudo. A criança na barriga dela se mexe e ela reconhece Maria como a mãe do meu Senhor. Pensa nisso, é a primeira confirmação humana do que o anjo tinha anunciado. E aqui, a Isabel coloca em palavras o ponto central de toda essa investigação do Lucas. A bênção não está só no que vai acontecer com Maria, mas no fato de que ela acreditou.
A fé é a chave que abre a porta para o cumprimento das promessas de Deus. A resposta da Maria para essa confirmação toda não é um simples obrigada, não. É uma explosão de poesia e profecia, um cântico que ficou conhecido como o Magnificat. E olha, essa não é só uma canção de alegria pessoal, não. É praticamente um manifesto, tanto político quanto espiritual. Vamos olhar com calma os temas dessa canção. Ela fala de uma grande inversão de valores. Deus exalta os humildes, derruba os poderosos dos seus tronos, enche de comida os famintos e manda embora os ricos de mãos vazias. É uma visão radical, sabe? De um mundo virado de ponta cabeça, onde os valores do céu vêm e bagunçam as estruturas de poder aqui da terra. O relato do Lucas segue em frente, mostrando como cada pecinha dessa investigação vai se encaixando perfeitamente. Tudo isso para sinalizar que algo completamente novo está para começar. E aí João finalmente nasce. Zacarias, que ainda estava mudo, confirma o nome do filho numa tabuinha. E nesse momento, a voz dele volta. E as primeiras palavras que ele diz, depois de 9 meses de silêncio, são de profecia. Ele declara qual vai ser o papel do filho dele: preparar o caminho do Senhor. E aqui a gente vê de novo a mente organizada do historiador em ação. O Lucas não joga as informações de qualquer jeito. Ele constrói uma linha do tempo super clara, uma exposição em ordem, exatamente como ele prometeu. Ele mostra como os eventos se desenrolam de um jeito lógico, conectado, o que reforça, e muito, a credibilidade do que ele está contando. Então a gente se pergunta, por que tanta precisão? Por que essa investigação tão detalhada? Bom, como resume um estudioso chamado Lawrence Richards, o foco principal de Lucas é a vida transformada. Toda essa estrutura histórica, todo esse cuidado, serve para apresentar Jesus como aquele que transforma, que traz uma vida completamente nova para o mundo. E isso nos leva à questão final de toda essa análise. Lucas não escreveu só para nos dar fatos históricos. Ele apresentou esses fatos para nos dar asfaleia, lembra? Aquela certeza firme de que uma nova forma de vida realmente começou. Então, a pergunta que fica no ar é: se esse relato tão cuidadosamente documentado anuncia o início de uma nova vida, o que será que essa transformação significa para nós, hoje em dia?